Esse é o programa Família Forte, pedindo licença para entrar onde você estiver e sempre procurando fazer uma abordagem muito prática dos problemas de família. E nessa direção hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, a crise da cegonha. Pastor, o que é a crise da cegonha? A crise da cegonha, ela vai fazer com que a gente discuta o que acontece no casamento quando os filhos chegam. Então pare um pouquinho, vamos discutir um pouquinho sobre isso. E você vai ser muito abençoado. E hoje nós estamos aqui com o pastor Allen e pastora Marcilene, são do Ministério Betel e têm experiência e atual sobre essa questão, né? A crise da cegonha. Eles estão também vivendo essa crise. Né? Nós agradecemos a presença de vocês, podem se apresentar, começamos a falar sobre isso. É uma temática interessante, vamos falar hoje, e que acontece principalmente nos 2 primeiros anos, né, que o casal tem ali o seu bebezinho tão esperado, né, aquela recompensa do Senhor, que a Bíblia fala no Salmo 127:3, que os filhos são herança do Senhor e o fruto do vosso ventre, o seu galardão. Então, como é uma joia, é uma preciosidade. E ali nós ficamos, às vezes, gastando muito tempo também, apreciando tanto aquela criança, né, como uma joia, que é claro que temos que apreciar, né, uma joia é sempre uma coisa boa, valiosa, né? Nos chama a atenção e às vezes esquecemos de algumas coisas. Pastora Marcilene. É um prazer estar aqui com você, né, com esse tema tão relevante, tão importante para várias famílias e principalmente para passar um pouco, né, da nossa vivência também, como pastores de família ali no ministério, aconselhando outros casais também na mesma situação que nós, que é a chegada do primeiro filho, do segundo, né, a chegada dos filhos no casamento, como o pastor Luiz falou, o tanto que isso transforma as nossas vidas, né, e transforma o nosso casamento. E vamos aproveitar então, já começar a falar como é que é essa transformação, né, a chegada desse filho. E vocês também estão vivendo essa história agora, né? Na verdade, nosso bebê, nossa herança está com 1 ano e 3 meses. Né? Então, estamos vivendo ainda essa crise chamada crise da cegonha. E tem sido uma bênção, porém, existe toda a mudança, toda a estruturação do casal com a chegada desse filho. E a principalmente característica que nós falamos é o quê? É a mudança da rotina. E eu acho que outro ponto importante que podemos falar aqui é a questão da intimidade do casal, que há toda a mudança, toda a alteração. É a crise da cegonha, né? Isso aí. É o nome mais popular falando assim. Gostei, né, de estar até sabendo desse novo nome. Para mim é novo, né? A crise da cegonha. Qual que é a maior crise, então? Você começou a falar que seria a intimidade? Na verdade, pastora Lívia, eu acredito que isso tem início lá na gestação, no momento que a mulher descobre que ela está gestante, porque há toda uma mudança de vida quando a mulher descobre que ela está gestante. Então ali já vem os primeiros enjoos, que ela não consegue fazer muita coisa, não consegue comer muita coisa. Já para alguns homens, minha esposa mudou, ficou completamente chata. Essa mulher, depois que engravidou, eu não suporto mais. Mas, na verdade, a quantidade de hormônios que nós sabemos que são despejados ali, né, que o Senhor fez assim para que houvesse uma geração de uma vida. Então, desde a concepção, eu acredito que há uma mudança grande no casal. E com o passar dos dias e com o passar dos meses, a mulher, então, ela vai ficando mais cansada, mais indisposta. E a intimidade muda muitíssimo, porque aqueles casais que tinham aquela relação contínua, a esposa já não dá conta de ter aquela quantidade de disposição que ela tinha, né, antes da gestação. E por aí, todos os meses até a chegada. E quando vem a chegada do bebê, ela está normalmente, se não é parto normal, cortada. Ali vão 45 dias a 60 de pós, né? Que é o puerpério. E uma criança para amamentar e um monte de coisas para fazer, que você tem experiência também. Então, isso traz toda uma mudança no casamento. E com todas essas mudanças, o que nós esperamos? Nós esperamos no esposo uma compreensão e uma cumplicidade. Afinal, chegou a nossa herança e a gente precisa compartilhar no meio desse turbilhão de coisas, né, pastor? É legal, né, pastora Marcilene, que a gente então comece a falar para as pessoas que essa é uma experiência que é difícil, né? E que ninguém precisa ficar chateado, decepcionado consigo mesmo, porque você às vezes que está passando por isso vai pensar, puxa vida, você começa a se achar o pior marido do mundo ou a pior esposa. E é interessante que isso vai mexendo então, pastor Allen, com a rotina tanto do marido quanto da esposa. Ou seja, o marido
se sente rejeitado. Minha mulher está me trocando pela criança, pelo meu filho. A esposa pensando, puxa vida, meu marido não dá mais moral para mim. Como é que fica esse negócio, né? É verdade, a atenção fica toda para a criança, né? Aos olhos do homem, do marido, fica desse jeito. Mas é tudo novo para o homem também. Nunca deu uma mamadeira, nunca trocou uma fralda. Então ele começa o quê? Entrar para um trabalho que ele é desconhecido ainda. Então, ou seja, é uma fase de aprendizado. Aí que a gente tem que começar a puxar a orelha dos homens também. Ah, legal essa questão. Por quê? Né? Temos que puxar a orelha dos homens. Por quê? O filho é dos dois. Estava lembrando agora, quando o senhor estava falando, que quando nós tivemos nosso primeiro filho, nós ficamos um tempo sem secretária. E eu lembro de um sábado à noite... E só um minutinho, não tinha na época fralda descartável. Imagina como é que era eu e ele. Você, meu caro telespectador, há coisas que você não imagina, né? Mas realmente naquela época era aquela fralda de passar. E eu lembro de um sábado à noite que a Lívia estava assim bem dolorida ainda, dando de mamar, e eu lembro que eu montei a tábua de passar roupa na sala, e para ficar perto dela e perto da nossa filha, eu fiquei um bom período passando roupa, né? E passando as fraldas, etc. E eram muitas fraldas. Quer dizer, olha só, vamos tentar, né, pastor Allen, colocar para o homem, então, o que ele precisa fazer para que ele possa superar isso com nota 10. E eu até falo, não só o homem, a mulher, de poder saber que ela tem que permitir o esposo, que o esposo é capaz, porque às vezes a gente pensa que é só nós que damos conta de cuidar daquela criancinha, daquele bebezinho. Não, ele também pode, né? Acho que nós temos que estar trabalhando um pouco disso. Claro que até vou contar uma história também interessante, pastor, já que você contou. Eu tinha uma dificuldade enorme, agora, recente, enorme de quê? De trocar a fralda. Então, ou seja, eu tinha um estômago assim meio fraco, né? Então, aos pouquinhos, ele foi ficando apurado. E hoje eu venci isso, ou seja, hoje facilmente eu troco uma fralda ali, não tem nenhum efeito, né? E você poderia ter falado, mas já que eu não gosto, vou largar, deixo pra ela. E aí não faria a aliança dos três. E lembrando também um exemplo que nós tivemos, assim, porque quando resolvemos que queríamos ter filhos, conversamos antes, né? E falei pra ele, amor, acho que tá na hora da gente ter um bebê. E ele, imagina, nós estamos super bem, só nós dois, a vida tá ótima. Medo de perder Então, o trono, né? E aí eu falei assim, olha, nós acho que tá na hora. E começamos a orar nesse sentido, então Deus nos abençoou. E nós tivemos agora o nosso filho. Tivemos uma fatalidade, o nosso primeiro filho, que foi algo que nós esperamos, e o nosso segundo filho, Bernardo, nosso segundo filho. E quando o Bernardo chegou, já estava combinado. Quem ia fazer o quê? Porque isso é extremamente importante, pastor Luiz. Diminui muito esse impacto, exatamente. Né, nós combinávamos assim, o que você vai fazer e o que eu vou fazer. Então, nas madrugadas, Bernardo acordava de 1 hora para mamar. E ali eu estava esgotada. Só que precisava também fazê-la rotar. Então, eu dava mamar, mas ele fazia rotar. Legal. Então, estávamos os dois acordados. Porque nós resolvemos que íamos ser pais do Bernardo, um com o outro. E isso, pastora, me faz pensar que é uma intimidade, que talvez o homem não queria só essa intimidade, claro, ele não pode ser só essa, mas assim, o homem não queria essa intimidade, né? E aí ele vai entrando junto, né? Porque se está atendendo o filho, os dois juntos já se tornam uma aliança, né? E também é legal, né, pastora Marcilene, porque quando a mulher passa a entender que o homem quer participar, isso dá um sentimento muito gostoso de ter prazer de passar pelas dificuldades. Mas nós vamos ter agora um intervalo e daqui a pouco a gente retorna falando sobre a crise da cegonha, tá certo? Programa Família Forte, um programa que veio para abençoar a sua família. Na Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram.
Aquilo que você critica, muitas vezes é você quem faz. Seja a mudança que o trânsito precisa. Uma campanha do Detran e Governo de Goiás por mais atenção pela vida. Programa Família Forte de volta falando sobre a crise da cegonha. Você que tem filho pequeno, você que quer ver o seu casamento bem construído e que passa por aquele momento de adaptação com a chegada dos filhos, pare para pensar um pouquinho conosco sobre o que nós estamos falando aqui agora. É legal o pastor Allen e a pastora Marcilene, eles estão conosco, e a gente estava falando aqui no intervalo sobre, então, a questão do homem participar desse planejamento, participar de tudo que diz respeito ao cuidado com o filho, não é verdade, pastor Allen? Verdade. O homem deve estar participando dessa divisão de tarefas com a esposa. E é bom também dizer que ele fazendo isso, ele vai ter mais proximidade com aquela criança. O relacionamento dele ali como pai, demonstrando já como sacerdote da sua casa, que está o quê? Controlando ali toda a situação, né? Administrando a sua casa, a sua família. Então não deixa de ser também uma troca de experiência ali com aquela criança que acredito que ela já vai estar sentindo ali o que é família, o que é uma estrutura familiar, o que é o pai, o que é a mãe. E pastor, eu queria saber, quando a mulher não trabalha fora, é só ela que cuida da criança? Eu acredito que em ambos os casos, trabalhando ou não, o marido deve estar participando dessa divisão de tarefas. Porque ela estando em casa, ela está tendo o mesmo trabalho. O cuidado com a criança também é um trabalho. E um trabalho pesado. Às vezes eu posso até julgar que às vezes é até mais difícil do que o trabalho fora. A atenção lhe dada da criança. Então acredito que a mulher trabalhando ou não fora de casa, ali as atividades da casa devem ser divididas. E o marido deve estar ali nos dois casos participando dessas atividades. Legal, eu queria ver o seguinte, vocês se prepararam um tempo para ter o primeiro filho, né? E aí veio o primeiro filho e mesmo assim teve algumas dificuldades. E quando não tem esse tempo, né, de talvez, às vezes já casam, já ficam grávidos e já vem o bebê e eles estavam ainda em tempo de aquisição financeira, aquisição de aprender a relacionar, como é que fica nesse caso? Pastora Lívia, nós temos algumas preocupações em relação a isso quando nós estamos fazendo aconselhamento. Por quê? É extremamente importante que o recém-casado, os dois se conheçam, né, antes de vir uma terceira pessoa. Porque nós temos tantos ajustes quando nos casamos, não é verdade? E quando nós nos casamos, principalmente no Senhor, nós não nos conhecemos de nenhuma forma, exceto estarmos ali juntos esperando o dia da bênção do casamento para então usufruir da intimidade. E nós vamos aprender isso durante o casamento. Muitas coisas eu aprendi depois que nós nos casamos, de conhecer o Allen, que eu o conhecia como meu namorado, como meu marido, mudou muita coisa. E eu acredito que eu também mudei para ele quando passei a ser esposa. E muitos hábitos meus ele não conhecia, e muitos hábitos dele eu não conhecia. Então, uma criança, nesse momento onde o casal ainda está em ajuste, primeiro em ajuste um com o outro, porque o financeiro, então, a gente vê que abala bastante a relação familiar. Mas, principalmente, um conhecer o outro é fundamental antes de vir. Mas se vir... Como lidar com isso? Como lidar? Muita oração. Na verdade, né, a importância do planejamento, que é você se organizar antes de você agir. Na verdade, tudo faz parte, né? O planejamento está envolvido na vida toda nossa, né? Então, a criação dos filhos, isso também é interessante, pastor Allen, porque hoje a gente vê, a minha geração, eu sou mais velho que vocês, então a gente tem um tempo de casado maior. O que a gente percebe é que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas, principalmente a mulher, em estruturar a sua vida profissional. Então, hoje há uma preparação muito maior no aspecto desse planejamento. Então, isso, obviamente, traz uma necessidade de mais tempo, né? O problema é que quando a gente percebe alguns relacionamentos que, de uma maneira não planejada, o filho vem, a gente vai ter que chegar e dizer, olha, vai ter que se ajustar, vai ter que parar, vai ter que discutir, vai ter que, na realidade, aprender com um avião voando ou com um carro andando, né? Isso é igual você aprender a dirigir dentro de um carro e falar, olha, agora você vai ter que socorrer. E um dos princípios muito importantes e interessantes nessa hora seria a questão do verdadeiro amor e da disposição de renunciar, né? Vamos colocar assim. Sim. É a disposição de construir junto, é a disposição de entender que tem horas que é difícil. E aí eu pensei, essa questão de cada um tem
um valor, né? Cada um tem um aprendizado, cada um tem uma mãe e que vai querer estar entrando também para orientar. E aí, como é que faz, né? Porque eu acho que uma das crises da cegonha é a avó querer estar participando e ou a mulher, ou quer dizer, a mãe ou o pai não quererem aquela, talvez nem aquela participação. Isso acontece muito, né? Sim. Na verdade, a interferência externa à casa, né, dos É, familiares. cuidado, né? É claro que você ouvir dicas, né, é importante, as pessoas já passaram por isso, os familiares, principalmente os pais, né, os avós, os tios, muitos têm experiência, mas acredito que isso tem um limite. Até que não envolva o quê? A formação do filho com base na educação do pai e da mãe. Normalmente, quando o casal ele é muito jovem, então aconteceu o bebê e eles ainda não estão estruturados, é natural que os pais queiram assumir essa responsabilidade. Porém, nós nos preocupamos muito com isso, porque essa criança ela vai crescer com uma orientação que não é a do pai e da mãe, é dos avós. E lógico que a gente sabe que os avós têm todo o amor, porque ainda mais é a sua segunda geração, só que é uma diferença de uma educação de pais e uma educação de avós. Porque os avós, eles são mais permissivos. Eu vejo até pela minha própria mãe, pelo meu pai, eles são mais permissivos, porque o que eles tinham que ser duro e educar e fazer caráter, ele fez conosco. Agora, com os nossos filhos, eles vão bajular, eles vão, não, isso pode, não, minha filha, não corrige assim, não precisa falar dessa forma, porque eles já passaram por isso. Está trazendo isso, né? E nós, quando vamos educar, nós vamos ter o trabalho do quê? De criar um ser humano com caráter e dentro de uma disciplina. Que muitas vezes os avós querem retirar essa disciplina porque eles querem curtir o neto. Agora, não é verdade? a importância dos pais terem segurança, né? Porque essa questão de ter os avós ali muito perto, os pais, eles começam a se sentir inseguros, né? Olha como é importante aí a intimidade do casal. A formação, até esses dias nós estávamos conversando com um casal que estava passando por um momento um pouquinho mais complicado, eles já eram avós justamente na adaptação dos filhos, né? E como é que eles vão se adaptar a essa realidade de como manter uma distância saudável dos filhos. Porque é importante que a gente saiba que os filhos, eles precisam ter essa distância. E também precisam da proximidade. E ao mesmo tempo a gente precisa ter o equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Mas nós vamos ter um momento novamente de intervalo e daqui a pouco a gente retorna falando sobre essa crise da cegonha. Magalu Bolsas, você encontra uma grande variedade de bolsas, cintos, carteiras femininas e masculinas, das marcas mais famosas, os melhores preços e qualidade garantida. Na Galeria do Extra Hipermercado, Avenida Portugal, Setor Marista, 3095-7981 e 982810029, www.magalubolsas.com.br e siga Magalu Bolsas e Acessórios nas redes sociais, Facebook e Instagram. Programa Família Forte de volta, agradecendo a sua audiência e fazendo você pensar um pouquinho sobre como administrar a sua família, como cuidar dela, como ser feliz em família. E o nosso tema hoje é a crise da cegonha, o que fazer quando os filhos chegam. Pastor Allen, pastora Marcilene, nós estamos falando aqui sobre essa questão, então, da qualidade do tempo do casal. Como é que o casal vai conseguir manter, junto com os filhos, a qualidade de um relacionamento de intimidade, proximidade. Essa intimidade tem que ser física, tem que ser emocional. Como é que a gente constrói isso de uma maneira forte, de uma maneira sustentada? Na verdade, o pastor Adé já falou, né? Qualidade do tempo. É claro que isso é natural, a diminuição do tempo ali de intimidade do casal. Principalmente nesses primeiros anos, os 2 primeiros. É a mamadeira, é a cólica que vem, né, constantemente em alguns casos. E o que acontece? A tensão, o sono é diminuído. Isso faz com que as pessoas fiquem um pouco nervosas, agitadas, compromete um pouco até a produtividade do seu trabalho. Mas o que nós precisamos fazer, então? Os casais que estão nessa situação. Aquele pouco tempo que você tem com sua esposa, então. Aquele tempo diminuído, aproveitar.
ter mais qualidade, dizer palavras mais de afirmação, eu te amo, estou com você, nós vamos vencer, você foi a mulher que eu escolhi, isso vai passar. Porque a nossa criança vai crescer. Vamos aproveitar. Você fala, se isso vai passar, a gente já mostra, né, meu Deus, ansiedade. O que está acontecendo? Mas é importante esse de reconhecer o que o outro está sentindo. É importante parar, tanto o homem quanto a mulher, parar, né? O pai e a mãe parar e ver. O que meu esposo está vivendo agora? Eu preciso de entrar no lugar dele para eu poder não ficar tão irritado, né? Porque o que nos irrita é a gente não saber o que o outro está passando, porque a gente quer ser amado. Mas naquele momento, eu acho que o outro precisa muito ser compreendido, ser amado, né? Porque está todo mundo voltado para amar a criança. Mas é importante a gente também continuar se amando, se cuidando e trocando mesmo de lugar, né? Verdade, é super importante, pastora Lívia. E nós temos um exemplo, né, para darmos aos casais. Nós, quando, então, planejamos toda essa situação, conversamos muito sobre como ficaríamos nós, né? Eu tenho um trabalho diferente dele, trabalho na área da saúde, então nós trabalhamos muito. E ele também trabalha, mas até um certo horário, né? E nós conversamos que como nós vamos fazer? Eu vou ficar com o Bernardo um período e você vai ficar com ele o outro período. Isso, tá legal. Então nós combinamos assim. E ele descobriu o quanto um bebê dá trabalho. Porque ele faz comida, ele dá banho, ele brinca, ele leva para passear, ele educa, ele lê a Bíblia. Isso é diário. Diário, né? Porque a partir da 1h o Bernardo fica exclusivamente com ele, até a hora que eu chego. Então, ele passou a entender, nossa, amor, como um bebê cansa. E isso foi extremamente importante para nós, para ele entender assim, demanda tempo e demanda atenção. E depois dessa experiência que ele passou, né, amor, que a gente resolveu assim, como ficou bom para o nosso casamento. E na verdade, eu estou complementando, porque a pastora tem uma carreira. E nós conversamos, eu vou largar tudo? Não, você está numa construção de uma carreira. Não há necessidade de largar tudo. Eu vou ajudar. Uma tarefa compartilhada, para que você continue o quê? Realizando o seu sonho profissionalmente, né? E aí eu estarei com o nosso filho, né? Cuidando ali na outra metade do dia. Chega à noite, na verdade, estou cansado mesmo. Tem dia que ela chega, ufa, que bom que você chegou, deixa eu descansar um pouco. Mas faz parte, é gratificante, é um cansaço que vale a pena. E ele com toda a intimidade com o pai dele, né? Porque nós tínhamos combinado, quem vai ficar com o nosso bebê? Nós vamos ficar com ele. Planejamento, né? O que você falou desde o início. E planejar o tempo de ficar com o filho. E vocês planejaram o tempo de ficar com vocês dois também? Tentamos organizar isso a cada dia, né? O tempo que nós podemos, a gente... Temos um dia no mês Temos um dia nós. que vai, contrata uma pessoa, no nosso caso, né? Contratamos uma pessoa para que fique com ele. Deixar, né? Que a gente sair para ali um cinema, um jantar juntos, a gente opta por isso. Uma opção nossa que nós... Mas é legal, então vocês decidiram assim, vai ter uma rotina, e dentro dessa rotina, vocês vão separar um tempo para vocês, isso, né? Tem que ter uma fuga para isso. E a disciplina também, né, pastor Luiz? Porque o bebê tem que ter disciplina. Então, ele tem horário para dormir, ele tem horário para acordar. E nós temos a rotina da casa. E nesse período que ele vai dormir, normalmente ele dorme sempre no mesmo horário, que nós já estabelecemos isso. Aí vamos ficar nós dois, resolvendo as nossas coisas, conversar sobre o nosso dia, o que a gente vai fazer amanhã. Então, diário também tem esse tempo. Tem. Na verdade, nós estamos até conversando sobre a viagem que nós vamos fazer em novembro. Até ela comentou ontem, né? Vamos comentar aqui uma peculiaridade. Meu amor, a viagem está chegando, precisamos de organizar mais um detalhe. Eu não estou conseguindo hoje. Vamos conversar então amanhã, no outro tempo que nós vamos conversar. Hoje não dá. Mas é legal, você falou uma coisa que é importante que o nosso telespectador entenda, é que no papel do homem, ele tem que saber que a profissão da mulher também é um fator que pesa bastante, né? Então, o cuidado, eu acho que isso é muito gostoso da gente perceber, principalmente por parte da mulher, que ela é amada e valorizada pelo marido, para ela entender que todos os aspectos da vida dela são objeto da preocupação dele, né? Então isso traz uma harmonia muito legal, isso traz um ambiente de disposição para enfrentar estresse, porque os estresses da vida eles aparecem de qualquer forma, né? É desgastante. Agora, quando eu me sinto amado, tudo passa a ser mais fácil. Se tem um sentido, né? Aí a gente consegue passar por várias dificuldades. E o interessante de tudo isso é que Deus nos faz passar tudo com processos. Hoje a gente tem
só o casal, depois a gente tem um filho e vem o segundo, pode vir o terceiro, né? Mas é um treinamento e tudo dentro de um processo, né? Que o Senhor vai preparando. Exato. Porque quando chega o segundo filho, nós temos 3. É uma alegria. Hoje já estou só com 1. Já começou a sair de novo, né? Mas assim, é uma alegria, é gostoso. Eu estou esperando a fase dos netos. Eu estou esperando, né? Para a gente viver isso, de colocar esse limite e permitir que os nossos filhos saberem que eles também são capazes de serem pais, isso é importante. E é importante que você, que é avô, né, e você saiba justamente uma das coisas que é importante a gente discernir, é que os nossos filhos, eles não são iguais a nós. E de acordo com uma visão bíblica, eles são melhores do que nós. Amém. Né? Eles começam de onde nós paramos. Na realidade, nossa nós responsabilidade transmitimos aí. uma herança para eles, os nossos valores. Eu falo para os meus filhos sempre algo importante. Eu falo, olha, o que vocês viram de bom nos pais de vocês, ótimo. O que não for bom, pode tirar. Né? Porque isso é maturidade, é a gente compreender que o melhor está por vir. E o melhor está por vir, inclusive, na vida dos nossos filhos. Isso é muito bom. Eles vão continuar da gente, nós somos nós somos aqui, né? Eles estão começando acima da gente, né? E é muito gostoso. O Luiz fala sempre assim, os nossos filhos serão sempre maiores do que nós. Maiores e melhores, porque a gente quer que eles sejam usados por Deus de uma maneira muito mais poderosa do que nós fomos. E nós precisamos, pastor, da palavra de afirmação para nossos filhos desde bebê. Sem E sempre nós falamos, meu filho, você é vencedor. Isso é importante. Você vai ser um Você servo vai de trazer Deus, identidade pra você vai ser um eles. homem de Espírito destaque. Eu falo até isso, um Espírito destaque Santo nessa habita em cidade, nessa você. nação. Ele fica olhando assim, mas é o que acontece? É a profecia na vida dele, precisamos Trazer, disso. exatamente, trazer a vontade de Deus. Pastor Arlen e pastora Marcelene, nós estamos no final. Queria que vocês trouxessem uma palavra de despedida aí, rapidamente, para a gente poder fechar o nosso programa. Agradeço a oportunidade de participar desse programa, que já estou vendo que é uma bênção. E nós conversamos tanto, né, aqui sobre algumas coisas relacionadas ao primeiro filho. Não quero dizer aqui com vocês que é um mar de rosas, que é tudo fácil. Demos exemplos aqui de como superamos muitas coisas. Mas não é só fácil. É difícil, tem as dificuldades. Mas tudo depende do modo como encaramos isso. Se encaramos que aquilo é bênção, mesmo com alguma dificuldade, nós vamos ter sucesso, a nossa família vai ser abençoada. E eu creio que cada um ali fará o seu papel, como filho, como esposo e como esposa. E a família, uma família segmentada, uma família de caráter, uma família construída sobre a rocha. Amém. Maravilhoso, né? Também quero deixar meu agradecimento, pastores, por nós estarmos aqui participando e colocar que os filhos, independente de crise da cegonha, eles são a herança do Senhor. E nós devemos cuidar dessa herança assim como Deus nos deu. Algo muito particular, um particular tesouro. E por isso nós devemos nos desdobrar para cuidar dessa herança. Certamente, com essa divisão de responsabilidade, como foi dito aqui em poucos exemplos, né? Nós teremos uma família forte, que é o nome desse programa, que é tão abençoado. Eu fico muito agradecida de estar aqui com vocês. Obrigada e Jesus abençoe vocês. Eu a cada dia. agradeço, né, vocês dois, pastor Arlen e pastora Marcelene, foi uma bênção. E a você, telespectador, foi uma bênção estar com você, né, neste momento aqui agora. Queremos agradecer a você e desafiar você a, se está passando por esse momento do primeiro filho ou da chegada dos filhos, que você encare os seus filhos como uma bênção. Eu gostei muito do que a pastora Marcelene falou. Nossos filhos são um presente de Deus para nós e é joia que nós temos que cuidar, porque o futuro deles depende do que você vai transmitir para eles hoje. Seja uma bênção para o seu filho, cuide dele e você vai ser profundamente recompensada. Um grande abraço, Família Forte, o programa que veio abençoar sua família.